Bem, gente, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de apresentar hoje a professora Ana Gabriela Godinho Lima, que vai ter o prazer, vai nos dar a honra e o prazer de apresentar o trabalho dela sobre arquitetas na América Latina, um trabalho muito pioneiro, tá certo? Que foi publicado em 2013. Eu vou ler rapidamente o currículo da professora Ana Gabriela, tá? Ela é arquiteta e urbanista da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, formada em 1994, fez mestrado em estruturas ambientais e urbanas pelo programa de pós-graduação da mesma instituição, em 1999, e doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 2004. Pós-doutora pela School of Creative Arts da University of Hertfordshire, na Inglaterra, em 2009, e professora adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde integra o corpo permanente de docentes do programa de pós-graduação. Entre 2009 e 2016, foi Visiting Researcher na School of Creative Arts da University of Hertfordshire e editora temática do periódico Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, editado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É diretora suplente da ANPARC, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, na gestão 2021-2022. Autora de Arquitetas e Arquiteturas na América Latina, do século XX, publicado pela Altamira Editorial em 2013. E, dentre outros livros, capítulos de livro e artigos em periódicos nacionais e internacionais. Bem, o seminário Arquitetura, Gênero e Neurociência tem o prazer de ter Gabriela hoje falando com a gente, e eu só queria falar que esse evento é organizado pelo LIAU, o Laboratório da Imagem da Arquitetura e Urbanismo da UFPE, e pelo Instituto Futuro e Centro de Estudos Avançados da UFPE. Eu tenho a minha parceira, Maria de Jesus Brito, que ela vai entrar aqui para estar com a gente, tá? Então, bom dia a todos e todas, e muito prazer agora com vocês, Gabriela. Muito obrigada, Guilá, obrigada, Juju, obrigada a todas e todos presentes hoje. É um grande prazer estar aqui participando, falando um pouco sobre essa parte da minha pesquisa dedicada às arquitetas da América Latina. Eu não estou muito acostumada a usar o Teams, então eu vou tentar ver se funciona aqui, mas acho que vai dar tudo certo, eu já fiz isso algumas vezes. Apresentar. Vamos começar com o abaixamento. Vamos só ver uma coisa aqui. Isso. Eu acho que eu tenho que... É que tem um detalhe aqui que eu preciso fazer. Já entendi. Aos poucos eu vou entendendo aqui, gente. Aqui. É que eu tenho duas telas, entendeu? Então, se eu escolho a tela errada, tá tudo errado. Mas acho que agora... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu aqui não estou vendo. Então, esse sistema, você só vê a sua tela, você não vê mais a gente, compreendeu? Então, eu estou vendo vocês, mas eu não vejo minha tela, entendeu? Então, você tem que... Agora eu estou vendo a minha tela. Pronto, agora você tem que... Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Ótimo. Então, Guilá, vai me dizendo se vocês estão me vendo, que eu não estou vendo mais nada agora, só a tela. Bom, e principalmente, pessoal, se tiverem perguntas, quiserem interromper também para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, mas eu só precisaria que alguém desse uma lidinha no chat ou falasse pelo áudio, porque eu não consigo ver vocês agora. Então, como a gente tinha combinado, eu combinei, como a Guilá e a Juju me pediram, eu vou conversar um pouco com vocês hoje, apresentar para vocês hoje um pouco esse panorama das arquitetas na América Latina, né? E esse trabalho é baseado, começa pelo menos, na história desse trabalho começa com a minha dissertação de mestrado, que foi realizada entre 1996 e 99, chamada Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do século XX. Esse foi um trabalho, esse mestrado foi desenvolvido entre 96 e 99, mas eu só publiquei pela editora Altamira em 2013. E eu acho que é importante explicar por que isso aconteceu, né? Por que tanto tempo até publicar o livro, né?
Isso aconteceu porque em 99, eu acho que eu nunca vou esquecer dessa pergunta que me fizeram na banca. Em 99, isso não era considerado um assunto de interesse. Uma das perguntas que me fizeram na minha banca de mestrado foi: mas qual que é o interesse desse assunto para a academia, né, para a pesquisa acadêmica, né? Tá certo que eu falo sobre isso no mestrado. Talvez essa pessoa que estava na banca não tenha prestado tanta atenção nessa parte, mas ficou para mim marcado, né, a banca ter sido aberta por uma pergunta desse tipo. Qual o interesse, né? Em 2013, o interesse sobre o assunto de gênero e arquitetura e as mulheres na arquitetura já estava bem, digamos assim, configurado. Então, já havia um ambiente para trabalhar essa temática, né? E o que eu percebi é que editar o meu mestrado nesse momento poderia ser uma contribuição importante, uma contribuição relevante para quem estava começando, então, as pesquisas em gênero e arquitetura, sobre as mulheres e arquitetura. Então, foi por isso que demorou todo esse tempo. Esse livro, hoje em dia, está disponível online, gratuitamente, vocês podem achar ele no site do Arquidele, tem vários outros caminhos online que vocês podem achar, mas é um grande prazer poder compartilhar esse trabalho publicamente, gratuitamente, com todo mundo que tem interesse sobre esse assunto. Basicamente, eu trabalho com duas categorias de entendimento ou de análise das arquitetas e as arquiteturas da América Latina do século XX, né? Falando sobre as arquitetas, eu uso a categorização que a Gwendolyn Wright, que é uma pesquisadora nos Estados Unidos, utilizou para entender como é que as arquitetas atuavam no campo profissional desde o fim do século passado, eu quero dizer século XX, né, até o século XXI, né? Então, a gente tem, por exemplo, a arquiteta excepcional, né, aquela figura excepcional que sacrifica a vida pessoal, casamentos, filhos, ou ela não tem, ou ela não casa e não tem filhos, ou então ela é uma pessoa que delega muito, né, as funções domésticas e os filhos, e ela mesma não vivencia muito isso para se dedicar ao trabalho profissional. Trabalha muito, é uma pessoa que tem, digamos assim, uma carga de trabalho atípica, né, em relação ao comum, e alcança um grau de reconhecimento incomum para uma mulher, né, comparável ao de um homem excepcional. Então, isso é uma coisa importante porque a gente tem que lembrar que no mundo da arquitetura, no universo arquitetônico, existe, né, o conjunto dos arquitetos excepcionais. E essas mulheres excepcionais alcançam o mesmo nível de reconhecimento, mas elas são em menor número, e elas pagam mais caro, digamos assim, para chegar lá, né? Esse é um assunto, a Andrea Gatti, na pesquisa dela, identifica um pouco como é que isso acontece nas arquitetas de Recife. Acho que vale a pena depois conferir o trabalho da Andrea Gatti. A desenhista anônima, que trabalha em escritórios, ela tolera a discriminação e a falta de reconhecimento do seu mérito profissional, porque precisa pagar conta, precisa ganhar dinheiro, e muitas vezes a gente percebe, isso acontece até hoje, muitas vezes essa desenhista anônima tolera tudo isso porque ela nem sabe identificar a discriminação. Então, ela ouve comentários maliciosos ou discriminatórios ou diminutivos, e ela acha isso, ela não, digamos assim, ainda não está ciente de que isso não é aceitável. Ela tolera isso também, muitas vezes, por falta de instrumentos para lidar com isso. E essa profissional também encontra dificuldades em conciliar a profissão com o casamento e os serviços domésticos. Falando um pouco sobre essa categoria anônima, né? Em 2015, eu coordenei um levantamento que foi realizado no mundo inteiro, eu coordenei aqui no Brasil, um questionário que passou por arquitetas do mundo todo, perguntando sobre as condições de trabalho, como é que elas percebiam as condições de trabalho delas na arquitetura. E foram 25 países passando esse questionário, e no Brasil, as respostas brasileiras, o que a gente percebe é uma grande maioria, aliás, no Brasil não, no mundo todo, a grande maioria das mulheres arquitetas sente muita dificuldade em conciliar vida doméstica e vida profissional. Em geral, elas é que são as maiores responsáveis pelos filhos, pela casa, pelos trabalhos domésticos, e isso é uma carga a mais que elas têm que lidar
e que atrapalha a vida profissional. Uma questão que até em 2015 era relatada, né? A profissional adjunta, né, que pode possuir um interesse pelo aspecto da arquitetura, mas ela não é exatamente arquiteto, ela não segue o caminho do projeto, né? Ela pode ser uma historiadora, uma crítica, um escritor, uma jornalista, até mesmo uma pesquisadora, né? E a profissional das reformas sociais. Hoje a gente está vendo a emergência dessa categoria, né? A ampliação dessa categoria. A gente vê que a universidade vem trazendo ênfase na atuação social da arquitetura e, como a gente sabe, as faculdades de arquitetura e urbanismo hoje, elas têm uma maioria de mulheres. E as faculdades de arquitetura e urbanismo, principalmente as públicas e as confessionais, têm valorizado muito a ação social da arquitetura. Então, essa é uma categoria que está, de fato, emergindo com bastante força. Acho que nessas casas de... E, dentro dessa discussão, eu categorizo as arquiteturas das arquitetas, né, em 3 categorias. Críticas historiadoras e teóricas da arquitetura, arquitetas e o tema da habitação, e arquitetas e arquitetura dos espaços coletivos. Então, só para explicar para vocês como é que isso aconteceu, ao longo do meu levantamento, ao longo da minha pesquisa, o que eu fiz foi sentar nos corredores da biblioteca da FAU-USP e ir olhando volume por volume de revistas selecionadas e livros selecionados em busca dessas autoras, né? Na medida em que eu comecei a ter um volume razoável, né, de produção, eu comecei a tentar categorizar essa produção. E aí, daí que emergiram essas categorias. É importante explicar para vocês, isso também está explicado no livro e na dissertação. Naquele momento eu não trabalhei com mulheres que trabalham com paisagismo ou outras áreas, ou urbanismo, né? Me concentrei na atuação, no projeto e construção do edifício, como uma questão de recorte metodológico. Então, essas categorias, elas têm a ver com esse recorte metodológico, o olhar para o projeto e a construção do edifício. E aí você vai falar, bom, mas e as críticas historiadoras e teóricas? Não, mas elas falam sobre o projeto da edificação dos edifícios. Então, é nesse sentido que eu estabeleci essas categorias, né? Então, começando por essa primeira categoria, críticas historiadoras e teóricas da arquitetura, impossível não falar, né? Então, vocês vão ver que as excepcionais, em geral, elas estão em todas as áreas, né? A Lina Bobardi é uma das excepcionais críticas e teóricas, né? A gente conhece a Lina Bobardi, aliás, hoje ela tem ganhado cada vez mais proeminência, merecidíssima, ainda que tardia, né? A Lina Bobardi tem ganho prêmios póstumos, publicações, etc., num grande volume, né? Esse ano parece, então, ano passado, esse ano parece o ano da Lina Bobardi, né? Tardio, mas ainda assim merecidíssimo. A Lina Bobardi teve uma atuação teórica importante, teve uma publicação teórica importante, muito do pensamento dela é divulgado por meio da revista Habitat, da qual ela foi editora, inclusive, entre outros textos e documentos que ela deixa, e que, digamos assim, configuram um pensamento muito original e muito fértil sobre a cultura brasileira, né? Então, a Lina Bobardi é uma das nossas pensadoras da arquitetura, pensadora com P maiúsculo, né? Que configura, que tem uma importância na América Latina. Então, o que eu quero enfatizar é a importância do pensamento da Lina Bobardi na arquitetura brasileira, para além das suas obras, né? Então, só para dar um exemplo, hoje a gente fala muito sobre a cultura popular, a gente tem valorizado muito a cultura popular, a produção, né, das comunidades que não estão nos eixos mais importantes, e muitas vezes isso é tratado como uma grande novidade. Mas a Lina Bobardi já falava sobre isso, valorizava, trabalhava essa questão e lançou um olhar para a valorização das culturas, né, das comunidades, dos lugares que não são, digamos assim, os grandes eixos, né, os grandes polos
tradicionalmente reconhecidos, ela já vinha chamando atenção para isso, né? Então, nesse sentido, ela constitui uma parte importante da nossa cultura, né? No espectro latino-americano, a gente precisa falar sobre Marina Weissmann, né? A Marina Weissmann, essa arquiteta argentina, que dedicou a maior parte da carreira dela à história, teoria e crítica. Ela tem 2 livros que me parecem que são seminais. Acho muito importante a gente ter em vista a discussão que ela traz nesses 2 livros, porque ela vai olhar a produção latino-americana e propor a produção de arquitetura latino-americana, e não só arquitetura, mas também urbanismo, também preservação histórica da arquitetura, e ela vai propor um olhar latino-americano, né? Então, basicamente, uma das questões que a Marina Weissmann coloca é que, na América Latina, nós nos acostumamos a olhar a produção da arquitetura usando instrumentos europeus e estadunidenses, né? Dos países que eu costumo dizer autoproclamados desenvolvidos. Acho que, enfim, só um parênteses, acho que é importante a gente pensar, né? Um conjunto de países se proclama desenvolvido e nos proclama em desenvolvimento. E a gente aceita. E a gente fala que eles são desenvolvidos e nós não, né? Por que nós fazemos isso? Né? É uma questão para se refletir. Do mesmo jeito, a Marina Weissmann vai dizer, olha, a produção europeia, ela tem uma linha histórica própria da Europa, da história da Europa, etc. Essa linha histórica, que muitas vezes a gente estuda na história da arte também, na história da arquitetura, essa linha histórica, ela não é, digamos assim, ela não funciona tão bem, se é que funciona bem, né, se é que funciona para entender a história da arquitetura latino-americana, né? Aqui, por exemplo, a arquitetura barroca, ela tem uma história muito diferente. Ela tem uma, digamos, uma compreensão, um papel muito diferente daquela que se encontra na Europa. Não é totalmente comparável. O significado é diferente, né? Se vocês forem ver a arquitetura barroca das Minas Gerais, isso é uma coisa única no mundo todo, né? É um fenômeno único no mundo todo. Não pode ser categorizado como pertencente ao barroco, ou parecido com o barroco europeu, né? Ou tardio em relação ao barroco europeu. Isso não faz sentido, né? Mas a gente às vezes trata como se isso fizesse sentido. Mas, enfim, a Marina Weissmann vai questionar isso, né? Ou obras, por exemplo, né? Só para deixar isso mais claro. Muita gente leu Kenneth Frampton, todo o respeito, hein, ao nosso amigo Kenneth Frampton, e leu sobre o regionalismo crítico. Ora, o Kenneth Frampton caracteriza como regional aquilo que não está no centro dele. O centro dele é um centro europeu estadunidense. Então, para ele, o que está fora do centro dele é regional. Então, nós no Brasil somos regionais, né? A América Latina é regional. Mas nós adotarmos o termo regionalismo não faz sentido, a não ser que a gente realmente aceite que nós somos margem, que nós somos periferia, que nós somos regionais. Mas a questão que a Marina Weissmann coloca ao fazer isso, a gente acaba aceitando uma escala de valor que nos põe em segundo lugar, que nos põe, enquanto produção de arquitetura latino-americana, alterno, né? Algo que sempre vai aprender dos europeus e dos estadunidenses e aplicar aqui. Mas isso não é verdade, né? Também para explicar isso um pouco melhor, se vocês forem estudar, né, então já estudaram, lógico, a história do Le Corbusier, vocês vão perceber que a arquitetura do Le Corbusier muda muito depois que ele veio ao Brasil. Então, quem que influenciou quem? Né? O Ministério da Educação e da Saúde, que é uma obra brasileira, influenciou o mundo todo, né? Quer dizer, o impacto começou aqui no Brasil, né? Então, o que eu quero dizer esse modo de olhar, ou de revisitar, ou digamos assim, analisar a produção latino-americana, e no nosso caso, a produção brasileira, a partir daquilo que nos é próprio, a origem e a construção dessa ideia está em Marina Weissmann. Uma arquiteta, mulher, latino-americana, que constrói um corpo teórico importantíssimo, que nos faz entender e olhar a nossa arquitetura
pelos nossos próprios termos, né? Então, aquilo que a gente achava que não tem valor, passa a ter um valor importante se a gente olha, desculpem, gente, dentro dos nossos próprios critérios. Estou me alongando um pouquinho aqui, porque eu acho que quando a gente for falar continuar o argumento, vocês vão percebendo que isso vai se construindo, né? Um passo a passo. E a gente vai ter aqui em seguida algumas protagonistas muito importantes que trabalham na revista Projeto. Então, a Anitta de Marco, a Cecília Rodrigues dos Santos, a Ruth Vedzen, todas eu tenho o prazer de conhecer e ser amiga hoje. Só para contar para vocês, na faculdade eu lia a revista Projeto, lia tudo, e admirava muito essas mulheres, e falava, nossa, um dia eu quero ser que nem elas. E eu tive a sorte de com o tempo, me tornar amiga de todas elas, e, enfim, é uma daquelas coisas que se torna realidade, a gente nem sabe como, né? E, nesse momento, eu queria chamar a atenção para o papel que a revista Projeto teve, principalmente nos anos 80 e 90. Então, muito do que arquitetos, urbanistas trouxeram para a sala de aula, discutiram ou valorizaram, esteve estampado nas páginas da revista Projeto. Então, as revistas têm um papel importante e a revista Projeto teve um papel super importante num dado momento aqui da história do pensamento de arquitetura no Brasil. E uma personagem pouco conhecida, mas eu acho muito importante de se conhecer, principalmente para quem trabalha com o tema da arquitetura e educação e a criança, eu tenho visto a emergência, a ampliação do interesse pelo tema da cidade e a criança, né? A ideia de olhar a cidade sob a perspectiva da criança. Mas isso também não é uma coisa nova, né? A Mayumi Watanabe de Souza Lima já vinha trabalhando isso há muito tempo, na década 70, 80, 90, ela teve um papel extremamente importante, tanto na esfera pública, quanto na esfera acadêmica, né? Embora a sua trajetória acadêmica tenha sido tragicamente interrompida, ela morreu num acidente de carro, mas o pensamento dela, a discussão que ela traz, é alguma coisa, a meu ver, basilar quando a gente trata desses dois assuntos importantes, a arquitetura e a educação e a cidade e a criança. Esse livro, A Cidade e a Criança, não está mais disponível, é difícil de achar, se vocês acharem, valorizem, mas espero que um dia venha a ser reeditado, porque discute questões muito importantes e, digamos assim, traz as bases para o pensamento sobre a arquitetura, a criança e a educação no Brasil, e eu acho que na América Latina. O próximo tema é arquitetas e o tema da habitação. Eu tenho sempre, comecei de novo com a Lina Bobardi, como eu falei para vocês, né? Arquitetas excepcionais têm essa característica, né, de atuarem de maneira extremamente forte, significativa em várias áreas, né? Esse foi o caso da Lina Bobardi. E aqui, uma foto que eu acho tão simpática, ela assim, simpática no sentido ela tá no ambiente dela, na casa que ela projetou, ela construiu, e na qual ela reuniu tantos objetos significativos da cultura brasileira. E essa aqui é a Casa de Vidro, um ícone da arquitetura moderna brasileira e latino-americana, que até dispensa muitas descrições, mas, de qualquer maneira, vale a pena lembrar. É uma obra seminal também e muito, digamos, original na sua época. É uma obra que tem, do ponto de vista das suas características tecnológicas de projeto, ela é muito de vanguarda, né? Mas é um trabalho de 1950 a 1951. Então, esse pioneirismo da Lina Bobardi é alguma coisa que vale a pena a gente destacar, né? E aqui a gente tem também uma outra casa que é menos conhecida. A arquitetura residencial da Lina Bobardi também não é tão conhecida, né? Eu acho que o Museu de Arte de São Paulo ficou tão marcante, e o Sesc Pompeia tão marcantes, que às vezes trabalhos como os residenciais da Lina Bobardi não tiveram tanta notoriedade. E esse trabalho, essa Casa Valéria Cirel, chama muito a atenção porque é justamente a ideia de você
trazer os valores da cultura popular, os terraços, né? A gente vê aqui amplos terraços, né? E materiais também naturais para a arquitetura, né? Então, são arquiteturas que têm, digamos, uma forte conotação da identidade brasileira, né? A própria Lina Bobardi tinha uma relação um pouco dúbia, um pouco dúbia, talvez, com a arquitetura residencial, né? A construir casas para mulheres da classe alta, enfim, ela tinha, vocês vão ver alguns comentários dela sobre isso, né? Mas, por outro lado, eu acho que ela conseguiu resolver muito bem, ela conseguiu trazer uma expressão cultural, uma expressão brasileira, né? Mesmo em meio a essas, digamos assim, dúvidas e angústias, né? Em arquitetura, a gente nem sempre tem total certeza, ou ter total, digamos assim, alinhamento com o que a gente está fazendo, né? A arquitetura sempre implica, de alguma maneira, você usar materiais que são extraídos da natureza, se colocar num determinado território, sempre manejar algum tipo de orçamento, esse dinheiro vem de algum lugar. A gente está sempre lidando com variáveis que a gente questiona muito como lidar com elas, né? E eu acho que os trabalhos da Lina Bobardi são uma resposta muito, ao mesmo tempo, contundente e delicada a essa questão, né? A própria Lina tinha essa característica, né? Uma delicadeza e uma contundência, uma associação muito peculiar. Uma outra protagonista menos conhecida foi a Liliana Guedes. A Liliana Guedes esteve à frente, a principal responsável por 3 casas que são estudadas amplamente na arquitetura paulista moderna, né? Mas, em geral, elas são associadas ao nome do marido dela, Joaquim Guedes, né? Joaquim Guedes, que foi, inclusive, meu professor na FAUSP, Joaquim Guedes deu uma entrevista à Mônica Junqueira de Camargo, no livro que tem o nome dele, um livro sobre ele, e o Joaquim Guedes, naquele momento, diz que a Liliana Guedes era uma mulher muito elegante para querer pôr o nome dela nas obras, né? Por isso que ela ficou ali, digamos, por trás, né? É interessante a gente ver esses mecanismos de eclipse, né? Não é à toa que as arquitetas invisíveis adotaram de maneira muito inspirada esse nome, arquitetas invisíveis, né? Esse foi um mecanismo de invisibilidade, quer dizer, culturalmente se imaginava que não é fino, que não é elegante, que não é educado uma mulher se promover ou assinar uma obra, ou, enfim, qualquer tipo de imposição, né? E isso fez com que muitas mulheres tenham sido neutralizadas e levadas para o plano de fundo, mesmo quando elas eram as principais autoras, né, e concebedoras de um projeto de arquitetura. Então, eu trago a Liliana Guedes como uma forma de a gente recuperar isso. Tem até um artigo meu disponível na internet, deve ser fácil de reconhecer, um artigo meu como orientando a minha, a Andraci Maria Tic. O artigo chama Casas Casadas. Agora eu não lembro tudo, gente, mas acho que não deve ser difícil de achar. Se vocês puserem o meu nome e o nome da Liliana Guedes, vocês devem achar. É uma discussão sobre essa questão. E, finalmente, também, pouco conhecido, eu quis trazer aqui alguns elementos que não são tão conhecidos, acho eu, não são tão conhecidos, como a casa da Carmen Portinho, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Essa casa foi construída para Carmen Portinho e o Afonso Eduardo Reidi. O Reidi, sim, amplamente conhecido, se vocês forem dar um Google no nome do Reidi, vai aparecer muita coisa, e da Carmen Portinho, ser mais sobre ela mesma, a trajetória dela mesmo, e menos sobre a produção arquitetônica dela. Bom, a Carmen Portinho é engenheira, a primeira engenheira a se formar na turma dela, ela diz até que recebeu um ramalhete de flores por ter sido a primeira mulher a se formar ali, e tem uma trajetória excepcional também. Carmen Portinho é excepcional em muitos sentidos, né? A maior parte da trajetória dela está ligada a obras de grande porte, mas essa casa em Jacarepaguá, ela tem características, né? Enfim, a gente não vai detalhar aqui, não é o caso hoje, mas ela tem também essas características modernas, tecnológicas, né? E de composição de espaços. A gente está vendo aqui uma sala que descortina a natureza, muito única, né? É uma casa contemporânea à casa da Lina Bobardi, a Casa de Vidro,
mas ela foi atribuída só ao Heidi, né, como se não fosse algo que também tivesse a participação dela. Então, se vocês forem ler o livro Arquitetura Contemporânea no Brasil, o que vocês vão ler é que o Heidi fez uma casa para uma senhora, e a senhora é nada mais, nada menos, ninguém mais, nada menos que a Carmen Cortino, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a Carmen Cortino mais adiante, mas aqui só para vocês verem, né, enfim, a ousadia tecnológica, né, a implantação que hoje tanta arquitetura contemporânea usa, essa estratégia de implantação, essa estratégia de composição de volumes e espaços, né, mas a Carmen Cortino fez isso em 1950, né, contemporânea à Lina. E a gente tem também a Lígia Fernandes, trabalhando em Maceió. A Lígia Fernandes é uma outra personalidade marcante, excepcional. O Zé Wapaia tem um trabalho bacana sobre ela, eles publicaram, depois o Zé pode contar para a gente, é uma coautoria, não me lembro o nome da pessoa que foi coautora, um erro imperdoável, é que eu estou lembrando agora sobre disso. Foi publicado no Docomomo, trabalho muito interessante, reconhecendo a Lígia Fernandes. A Lígia Fernandes trabalhou com Oscar Niemeyer, com Lúcio Costa, trabalhou teve uma obra publicada na L'Architecture d'Aujourd'hui, um concurso que ela participou, e injustificadamente nós não sabemos tão pouco sobre ela, né? A Lígia Fernandes, além de ser mulher, está fora do eixo Rio-São Paulo, e a gente percebe que existe também uma tendência a que o eixo Rio-São Paulo tenha mais, digamos assim, atenção, exerça um papel de polo atrator, né? E eu queria um pouco desmistificar ou desconstruir isso, trazendo também obras de arquitetas que não estão nesse eixo, e para isso eu me vali de mestrados e doutorados, utilizei mestrados e doutorados recentes que estão sendo realizados sobre arquitetas fora do eixo Rio-São Paulo, em Maceió, em Salvador, em Recife. Então, essas pesquisadoras que eu vou nomear ao final dessa apresentação têm trazido uma contribuição muito importante, né? Então, são arquitetas latino-americanas que têm se dedicado a iluminar, né, a dar visibilidade para uma produção de arquitetura que a gente conhece muito pouco, mas que fez história. Essa é como a residência José Lira está hoje, né? Sem entrar em julgamentos de valor, o que a gente percebe é que, muitas vezes, sem o devido reconhecimento, a gente vai ver que essas obras acabam passando por descaracterizações, né? E na medida em que uma obra reconhecida tem seu valor reconhecido como patrimônio, inclusive, do movimento moderno, a chance de preservá-la no estado em que ela está, é maior, né? A gente tem também uma figura excepcional, a Zélia Maia Nobre, arquiteta, professora, e sua obra da década de 60, essa residência em Maceió também, que tem, eu acho até interessante essa fotografia, como ela contrasta, né, com o edifício ao fundo. A gente vê aqui um exercício de arquitetura moderna, né, em termos de volume, de forma, um exercício muito instigante de arquitetura moderna da década de 60, né. Então, o que a gente está vendo é que, década a década, as arquitetas vinham já propondo, construindo, participando, né, do mundo arquitetônico, e só hoje, né, a gente está recuperando, hoje eu quero dizer na última década, que a gente está conseguindo recuperar com mais vigor, né, a produção dessas mulheres. Eu acho que isso é importante porque da época do meu mestrado, né, de 1996 a 99, era mais difícil o reconhecimento e o acesso a esse volume de obras. E hoje a gente tem um aumento no interesse de pesquisadoras e pesquisadores em recuperar esse acervo que era desconhecido, né, e visibilizar. Então, são boas notícias. A gente tem também a Miriam Cordeiro, isso, a residência do casal em Recife. Aí é interessante notar, pessoal, tem até um detalhe aqui, interessante a gente notar a evolução da arquitetura da década de 60 para quase 70, né? Existe um avanço tecnológico, existem mais recursos tecnológicos disponíveis à medida em que a década de 60 avança.
Então, no começo da década de 60, você tem um estoque, um acervo de materiais, de técnicas construtivas, muito mais limitado do que no final da década de 60. Então, a gente nota que aqui já tem um uso, né, de texturas, de volumetrias, de vários elementos que não estavam disponíveis no início da década de 60. E a Miriam Cordeiro faz uso desses recursos como ninguém, né? Vocês estão vendo aqui, né, o tipo de laje que ela usa. Gente, essa laje é a coisa mais comum, né, mais banal. Naquela época, nem tanto, era mais novidade. Mas ainda assim, o que é interessante é a vitalidade, o jogo de volumes, de texturas, de planos, né, que ela mobiliza para fazer esse trabalho, né? Aqui a gente está vendo também o edifício Saara, em Recife, em Pernambuco, de 1972. O interessante aqui, pessoal, vocês podem olhar e falar, mas a gente está vendo aqui, por que ele é tão excepcional, né? Mas vejam o trabalho nas esquinas do edifício, né? Vocês sabem que um dos elementos que a gente usa para analisar projeto de arquitetura são coisas como, por exemplo, como é que o edifício vira a esquina, né? E ela deixa as janelas nas esquinas, né? Isso traz uma leveza, né? Um movimento para a volumetria muito, muito único, né? E lembrando que toda a leveza, todo o jogo de volumes que você faz no edifício em altura, ele se torna visível numa grande parte da cidade. Ele tem uma interferência urbana. Então, toda essa sutileza com a qual ela trabalha essa esquina, isso, pessoal, é estudado no mundo todo, né? A gente vai ver a arquitetura holandesa, que é, digamos, referência nesse estudo de volumetrias, o modo como se vira como se faz a esquina de um edifício. A Miriam Cordeiro estava fazendo isso em Recife, né? A gente tem que estudar, né, esse tipo de coisa, que é, inclusive, um conhecimento que se perdeu. Olhem o edifício ao lado, sem julgamento de valor, a gente está falando de arquitetura. Mas é muito diferente o peso dessa janelinha, sem nenhum tipo de trabalho com o modo como se vira a esquina, né? Parece só um jogo de montagem de elementos. Então, por mais que o edifício ao lado tente fazer um jogo de volumes, etc., a gente vai ver que, de certa maneira, o trabalho da Miriam Cordeiro tem uma outra sofisticação. Mas eu não vou muito adiante nisso. Eu queria agora falar da Nícia Bormann, uma arquiteta que vai trabalhar no Ceará, em Fortaleza, na Prainha, sabendo muito bem lidar com as situações, né? A gente olha para esse trabalho e você fala, é uma casa típica brasileira? Mais ou menos, né? Vejam o trabalho que ela faz com as varandas, com os elementos vazados. Lembrando, se a gente lembrar aí da Lina Bobardi, né? Essa leitura digamos, da arquitetura tradicional brasileira, dos avarandados, principalmente também, gente, que é uma coisa que parece que se perdeu, ou menos conhecida hoje, os gradientes de luz, né? A gente tem aqui essas varandas que criam uma zona de transição entre a luz forte lá fora e a sombra lá dentro, né? Hoje a gente tem uma produção enorme de arquitetura que não tem esse gradativo, né? Então você sai do ofuscante lá fora e entra num sombrio dentro, sem você ter os gradativos, né? As nuances. E esse trabalho aqui da Nícia Bormann traz esse trabalho delicado sobre a interação dentro e fora. Esse é o edifício residencial Benício Diógenes, em Fortaleza. Eu acho importante trazer a Érica Martins, terminou um doutorado mencionando o trabalho da Nícia Paz Bormann, e ela vai discutir e analisar digamos, todo o conhecimento de arquitetura que está implícito nesse trabalho, né? A gente vai ver tanto nos pátios internos, com vegetação, como no jogo de volumes, os elementos vazados, a projeção da cobertura, uma série de elementos que na década de 70 a Nícia estava usando para controlar a temperatura, controlar a luminosidade, para conseguir proporcionar ventilação natural.
todos elementos que hoje a gente chama de sustentáveis, né? Na época não tinha esse nome, e muitas vezes a arquitetura da Anicia Bohrmann foi chamada de poética, de delicada, como se essas coisas fossem menores, né? Como se essas coisas tivessem menos valor. O que eu acho, vou voltar aqui só para vocês olharem de novo, né? O que eu acho, digamos, que nós precisamos prestar atenção na medida em que a gente atribui esses valores diminutivos, né? É delicada, é gentil, é humana, é empática, como se essas coisas não tivessem, digamos, valor, isso faz com que a gente abra mão muito facilmente desse acervo de arquitetura, né? Tanto é verdade que esse edifício já foi demolido para dar lugar a uma outra obra, né? Quer dizer, o valor desse conjunto como uma contribuição para a arquitetura moderna não veio a tempo, né? E agora a gente não tem mais, né? A Érica Martins tem trabalhado essa questão, uma pesquisadora que se debruça sobre esses aspectos nas obras dos arquitetas cearenses. E aqui a gente tem a última parte falando sobre o mestrado, que é arquitetas e arquitetura dos espaços coletivos, né? Para falar a verdade, pessoal, eu não consegui achar um nome melhor. Hoje em dia eu tenho uma orientanda trabalhando sobre as arquitetas também, e a gente precisa pensar num nome melhor, né? Porque não é arquitetura institucional só, ou, enfim, eu não achei o nome melhor, então ficou espaços coletivos. E a gente tem a Lígia Fernandes de novo aqui. Imaginem, pessoal, em 1956 ela faz o edifício da Sociedade de Medicina de Alagoas, né? São duas coisas, então, excepcionais. Uma arquiteta trabalhando em 1956 e fazendo uma obra institucional, né, e de prestígio. Isso é alguma coisa que chama atenção, porque é bem mais raro, né? Isso é nessa época. Arquitetas conseguirem projetos que não são residenciais, né? Em grande parte porque se imaginava, eu acho que hoje ainda se imagina isso, né? Que as arquitetas são naturalmente mais afeitas a projetar casas, já que as mulheres são ligadas ao ambiente doméstico. É lógico que isso não é totalmente verdade, isso é uma construção cultural que nem sempre funciona, mas na década de 50 era sem dúvida muito mais forte, então é excepcional que a Lígia Fernandes tenha conseguido projetar, construir esse edifício. A gente tem aqui a Zélia Nobre, também com o Parque Hotel em Maceió, em Alagoas, é uma joia esse projeto, principalmente porque lida com essas mesmas questões que eu venho enfatizando com vocês, né? Que é esse gradativo de luz e sombra, né? A gente está vendo assim os terraços, os elementos vazados, vários recursos que tornam o ambiente interno, né, do hotel agradável, sem você precisar gastar tanta energia, pelo menos, com ar-condicionado ou com iluminação artificial, né? Acho que é importante lembrar, e hoje isso está vindo cada vez mais à tona, iluminação artificial e ventilação e condicionamento de ar e ar-condicionado são duas estratégias caras, né? Elas gastam muito dinheiro, elas implicam na existência de equipamentos que são, digamos assim, além de caros, impõem o seu ônus ao meio ambiente, né? E essas arquiteturas que vocês estão vendo, todas elas já tinham, pela própria natureza do projeto, estratégias de conforto térmico, de conforto lumínico. Eu estou falando disso sem falar das qualidades de composição, da beleza realmente desses edifícios, né, da contribuição que esses edifícios traziam para o seu entorno. E aqui a gente tem a Lina Bobardi, a nossa excepcional, né, que projeta e constrói o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, né? O MASP se torna um ícone da cena paulistana, ele está, para quem ainda não conhecia, ele está aqui na Avenida Paulista, ele é um ícone colocado numa avenida ícone, né? A Avenida Paulista é, digamos, a avenida ícone aqui em São Paulo. E esse é um edifício, digamos, muito marcante, porque a Lina se recusa a construir em altura, na Avenida Paulista, e ela deixa esse vão livre, a gente hoje chama o vão livre do MASP, né? Então, se você frequenta o vão livre,
você vai ter exposições, feiras, e o dia que ele está vazio, você pode transitar pelo Vão Livre e ver ali, né, a Avenida 9 de Julho, o panorama do centro da cidade, de uma maneira muito significativa, né? A Lina Bobardi também inova ao fazer, como a gente está vendo aqui essa imagem à esquerda, ao fazer propor um método de exposição das obras que são suspensas nesses blocos de concreto com esses painéis de vidro, né? Isso, de certa maneira, traz uma ideia democrática para a obra, né? Quer dizer, uma obra de um artista famoso, uma obra icônica, ela está disposta num sistema expositivo muito simples, muito rudimentar, de certa maneira, mas ao mesmo tempo muito eloquente, né? Isso é o que eu falo para vocês sobre essa delicadeza associada à contundência do pensamento da obra da Lina Bobardi. E a gente tem de novo a Anícia Paes Bormann, né, o Pavilhão Martins Filhos para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, em Fortaleza, em 69, né? O que eu acho muito bonito, e talvez aqui, eu gosto dessa imagem porque a gente está vendo a quantidade de estratégias que ela usa para ventilação natural, né? Algo muito importante no clima quente de Fortaleza, né? E que aproveita a ventilação natural. Fortaleza é um lugar onde tem uma brisa constante, você pode aproveitar essa brisa para ventilar os ambientes naturalmente, e é o que ela faz aqui, né? E aqui a gente está vendo uma visão melhor, uma fotografia que dá mais conta da variedade, da riqueza, né, de detalhes desse galpão, né? A gente então vê não só o trabalho com as cores, mas principalmente, que eu tenho chamado muito a atenção de vocês, porque para mim isso é algo que precisa ser mais trabalhado na arquitetura de hoje, né? Os gradativos de luz, os recursos de ventilação natural, não que a gente vá abrir mão da iluminação artificial, lógico, ou do ar-condicionado, mas a gente pode minimizar o uso, né, dessas estratégias quando a gente trabalha, quando a gente projeta sabendo usar estratégias de iluminação natural e ventilação natural. Eu estou com 43 minutos de palestra. A minha pergunta é: vocês estão satisfeitos? Eu não sei se vale a pena a gente parar por aqui e falar do mestrado, ou vocês gostariam que eu continuasse e falo do doutorado? Não, acho que você pode continuar, por favor. Continua? Tá? Não estão cansados? Bora. Muito bom. Mas eu não vou me alongar muito, não. Um doutorado é muito maior. Eu vou só pegar uma fatia do doutorado que eu acho que é, digamos assim, que é o que deu título ao meu trabalho e que eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, o doutorado foi realizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e tem esse título, Revendo a História da Arquitetura, uma perspectiva feminista. Naquela época, em 2004, então vejam, né, eu terminei meu mestrado em 99 e entrei no doutorado em 2000, né? E uma das coisas que me deixou, digamos, pensando, uma pergunta que eu tinha, que eu levei para o doutorado, era sobre qual que é o impacto que ocorre quando você aprende uma história da arquitetura que, basicamente, pelo menos foi a história da arquitetura que eu aprendi, né? Só tinha homens incríveis, excepcionais, geniais, né? Só tinha isso. Todos eles eram únicos e geniais. O que acontece quando você estuda a história da arquitetura desse jeito, né? Na verdade, embora eu tenha estudado, né, o mundo da arquitetura que eu aprendi na faculdade era um mundo 100% de homens, a gente acha que ali na Bobardi a gente não estudou, eu não lembro de ter estudado isso na faculdade. Então era 100% de homens, e homens excepcionais, tipo esses que ganham o Pritzker Prize e tal, né? Os professores de projeto das outras áreas também pareciam reverenciar esse mundo, né? Então, qual que é o impacto da história da arquitetura, do ensino da história da arquitetura desse jeito, né? O que eu quis fazer, então, foi pensar sobre isso, revendo a história da arquitetura sob uma perspectiva feminista, né? Então, vejam, o meu mestrado, eu não abordo a teoria feminista, então, é outra coisa importante de colocar, né? No meu mestrado, eu não abordo a teoria feminista, por quê? O mestrado são 24 meses, um pouco, 2 anos e meio, né? E a teoria feminista,
ela é um corpo teórico extremamente sofisticado, né? Para você estudar e entender minimamente esse assunto, leva um tempo, né? E naquela época nem tinha tanta coisa disponível, hoje é muito mais, né? Então, usar uma teoria mais ou menos é pior do que não usar nenhuma, né? Então, naquele momento, eu achei mais interessante partir de alguma coisa que eu dominava, porque mestrado você tem que ser mestra na coisa, né? Partir de alguma coisa que eu dominava, que era a análise da arquitetura, que era a história da arquitetura latino-americana, para situar alguns elementos. Já no doutorado, já com mais experiência acadêmica, aí eu realmente mergulhei na teoria feminista, nos estudos sobre o feminismo do Brasil, para entender um aspecto, que é esse que eu vou falar para vocês, né? Então, eu passo por toda uma discussão, um estudo da teoria feminista, da produção feminista sobre a história da arquitetura, para chegar no meu último capítulo, que trata, né, do papel dos discursos sobre a arquitetura no modo como a gente vê a arquitetura, né? Então, eu me permito ler um trechinho que eu cito no meu doutorado. Para cada pessoa, só é possível o que pode imaginar. Então, tanto para você quanto para mim, eu só posso achar que uma coisa é possível, eu só posso imaginar aquela coisa. Vou dar um exemplo, né? Quem em 2019, em dezembro de 2019, imaginou que o mundo ia parar por causa de um vírus em 2020? A gente não podia imaginar isso. Então, isso não era possível. Mas aconteceu, não é verdade? Então, essa aqui é a questão, né? A Montserrat Moreno, que é essa autora que eu utilizo, vai lembrar que para nós só é possível aquilo que a gente pode imaginar. Só é real o que a gente pensa que existe. E só é certo aquilo em que a gente acredita, né? Então, a questão para nós é assim, para os nossos professores e professores é assim, né? A nossa visão do mundo é, pois, parcial e limitada por nós mesmos, por nossos conhecimentos e por nossos dogmas. Nós agimos e movemos não de acordo com a realidade, mas de acordo com a nossa imagem do mundo. Eu acho que na arquitetura, posso estar enganada, viu, pessoal? Depois nas perguntas vocês podem questionar duramente sobre isso. Mas na arquitetura a gente tende a confundir aquilo que a gente pensa sobre a realidade com a própria realidade. Porque a gente tem que atuar na realidade, né? Um edifício projetado e construído é uma coisa concreta, não é uma coisa abstrata. A gente pensa que porque a gente trabalha com coisas concretas, a gente trabalha com a realidade. Mas, na verdade, a nossa percepção é sempre uma representação da realidade. Esse que é o caso, né? E o principal cada pessoa não constrói essa imagem por si mesma, a partir da observação de alguns fatos concretos e reais. E sim, na maioria do caso, a partir do que os outros lhes dizem a respeito desses fatos. Ou seja, a partir dos julgamentos que os demais emitem sobre a realidade. Então, eu acho que isso é uma questão importante, porque todo julgamento que nós fazemos, ele não é um julgamento objetivo, né? Ele é um julgamento sempre tingido por uma interpretação, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, senão corre o risco da gente confundir a realidade com a nossa interpretação da realidade. Eu vou dar um exemplo, eu sei que é um exemplo um pouco difícil, mas aqui não está me ocorrendo outro. É um exemplo que eu li num livro do Stephen Covey. Ele vai dizer que um belo dia ele estava no metrô, é um exemplo humano, mas só para dar não é arquitetônico, mas só para enquadrar o que eu quero dizer, né? Ele falou que ele estava um dia no metrô, tentando ler, voltando para casa, e tinha umas crianças fazendo uma algazarra, enfim, se comportando de maneira infernal. Todo mundo já deve ter passado por isso. E o pai das crianças estava olhando para elas, tipo, sem fazer nada, entendeu? E ele foi ficando cada vez mais indignado com esse assunto, estava incomodando todo mundo, derrubando coisa. O autor falou, gente, daqui a pouco alguém ia se machucar ali, né? E chegou um momento que o pai não fazia nada e ele foi falar com o pai. Assim, olha, o senhor me desculpe, mas eu acho que é importante você fazer alguma coisa em relação às crianças, elas estão incomodando todo mundo, fazendo uma algazarra, vai acabar machucando alguém aqui, né? E o pai chega e fala, olha, o senhor tem toda a razão, eu deveria fazer mesmo alguma coisa, mas a gente está vindo do hospital agora e a mãe deles morreu e eu não sei o que fazer. Ou seja, vejam, o enquadramento da cena, na primeira cena vocês achavam que o pai era um sujeito relapso e as crianças infernais. Bastou você saber de uma outra informação que você fala, nossa, gente, coitado dessas crianças, o senhor quer que eu faça alguma coisa? Agora mudou. É a mesma realidade?
Por que em um momento era um pai em relapso de crianças infernais e no outro são pessoas que precisam ser cuidadas e compreendidas? O que mudou foi um discurso. O que mudou foi uma informação transmitida na forma de discurso, né? Eu dei um exemplo humano, mas agora vocês vão querer saber, obviamente, um exemplo arquitetônico. Eu usei um exemplo humano porque às vezes a gente precisa sentir como isso impacta nas nossas emoções, né? Pode parecer doido falar de emoção e arquitetura, mas eu acho que num seminário que fala sobre arquitetura e neurociência faz até sentido, espero que se conecte aí com outras discussões que vocês estão tendo. Então, eu vou trazer para vocês um discurso, que é o discurso, olha, gente, eu não estou julgando o Bruan, tá? Pelo amor de Deus, nós não estamos colocando o Bruan num júri e condenando ele, a gente está usando respeitosamente como uma forma, o Bruan, a obra da década de 60, né? A gente está olhando como uma forma de interpretar um modo de se fazer discursos num dado momento e o impacto que isso teve, e como a gente pode fazer para mudar esse impacto, né? Então, no Bruan, Arquitetura Contemporânea no Brasil, a gente vai ler o seguinte. Sem dúvida alguma, Afonso Reidy é figura de proa, olha só, figura de proa, não sendo exagero, ou seja, isso não é exagero, considerado chefe de file junto com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Gente, o que é chefe de file? É o chefe da fila, é o cara que vem primeiro. Olha quantas conotações de primeiro lugar, de acima, quantas conotações hierárquicas estão aqui nessa frasinha curtinha do Bruan, né? Vamos continuar. Quase toda a sua carreira se realizou neste órgão oficial, onde ele se impôs rapidamente. Então, veja, ele se impõe. Isso é uma coisa, é uma característica de comportamento, alguém que se impõe, né? Chefe de seção de arquitetura, chefe de seção de habitações populares, repetidas vezes, diretor do serviço de urbanismo. A gente está vendo um sujeito, praticamente é um sujeito agressivo, um super-herói, um super cara aqui, né? Quer dizer, ele está sendo descrito em termos do quê? Tradicionalmente masculinos, assertivos, agressivos, né? Se impor é uma atitude de uma moderada. A gente acha que ele não teve que estapear ninguém, mas imposição é uma atitude de um nível de agressividade, de assertividade, associado ao comportamento masculino, não é verdade? Vamos continuar aqui. E aqui está muito pequenininho, mas eu conto para você. E basicamente, eu não sei se está assim agora, tá, pessoal, para fazer justiça, a gente precisa olhar de novo, mas quando você colocava, pelo menos na época que eu fiz a pesquisa, conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes ou Pedregulho, do Afonso Eduardo Reidy, o que vinha no aqui dele, por exemplo, é só Afonso Eduardo Reidy. E cadê a Carmen Portinho? Né? Eu pergunto cadê a Carmen Portinho, por quê? Vamos voltar aqui. Sabe quem é que colocou o Reidy no Departamento de Habitação do Rio de Janeiro? A Carmen Portinho. Sabe quem tornou o chefe da seção de arquitetura? A Carmen Portinho. E quem fez dele chefe da seção de habitações populares? A Carmen Portinho também. E por que ele foi diretor do serviço de urbanismo repetidas vezes? Porque a Carmen Portinho assim providenciou para que fosse. Ela tinha boas intenções, ela estava trabalhando, promovendo a viabilidade e a construção de edifícios, de conjuntos residenciais populares, como o Conjunto Residencial Pedregulho. Ou ainda, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, olhem só que interessante. Vamos continuar aqui lendo o Bruan agora, hein? Quase toda a sua carreira se realizou neste órgão oficial, onde ele se impôs rapidamente, que a gente já falou, né? Depois, olha só, o ano de 1950 marca um ponto decisivo na carreira de Reidy. Assinala o início de suas grandes realizações pessoais. Gente, isso é descrito como uma realização pessoal, você entendeu? E permitiu que ele se impusesse, de repente, à atenção mundial, graças ao conjunto de Pedregulho. Então, minha gente, o Pedregulho aqui e o Museu de Arte Moderna está aqui. E a gente está vendo aqui o nosso amigo Reidy, total respeito a esse senhor, posando como o grande super cara, autor único, porque é uma realização pessoal, que vocês estão vendo, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Né? Então, vejam
quando você ouve um discurso desses, você acha que um arquiteto é um sujeito que se impõe aos lugares, que faz realizações pessoais. Como é que isso tudo se viabilizou? É um grande mistério. Vamos elucidar um pouco esse mistério. A gente está aqui nas obras do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A gente não consegue distinguir, mas é isso que vocês estão vendo. E na cena existem duas pessoas, um homem e uma mulher. E a gente vê, se vocês olharem mais detidamente, acho que mesmo na tela do computador dá para ver, eu também vou olhar mais detidamente de novo aqui. Tem uma pessoa em roupas de trabalho. Ela está, obviamente, trabalhando na obra. E outra pessoa está em roupas de quem está passeando, ou visitando, ou supervisionando a obra, né? O nosso amigo de terno e gravata, como a gente sabe, porque nós somos todos da área, difícil visitar a obra, supervisionar a obra no seu terno e gravata, né? É mais provável que você esteja vestido como essa senhora está. E essa senhora é a Carmen Portinho, que trabalha na viabilização, no projeto e na construção, tanto do Conjunto Residencial Pedregulho, quanto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A ponto de que, minha gente, se não tivesse Carmen Portinho nesse mundo, também não tinha essas obras. Então, esse discurso das realizações pessoais está lá, antigo, etc., mas não condiz com uma leitura muito mais, digamos assim, realista, se a gente puder dizer, ou muito mais justa, se a gente puder dizer, que reconhece a presença de uma pessoa excepcional, viabilizando todas essas realizações pessoais do Rei Di, que é a Carmen Portinho. Aqui a gente está vendo várias cenas da Carmen Portinho, inclusive uma em que ela está ao lado do Afonso Eduardo Rei Di. Eles foram parceiros a vida inteira, embora não tenham nunca se casado, né? Eu não vou me alongar aqui, mas só para exemplificar, esse aqui é o texto que a Carmen Portinho escreve para o Correio da Manhã, explicando como é o projeto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero contrapor é um discurso que a gente encontra do Yves Bruin, todo respeito, né, falando de realizações pessoais, de imposição e de nossa, né, em relação a um outro discurso que descreve a obra em si, que não traz julgamentos pessoais ou, digamos, não cria personagens fictícios, né? Aqui o que importa é descrever a obra, e não, digamos, um caráter genial por trás da obra, né? E, indo para o final da apresentação, eu queria trazer algumas personagens, como Alicia Conceição Alves, a primeira arquiteta formada na Bahia. Alicia Conceição Alves eu conheci quando estive no Docomomo, em Salvador, foi essa exposição organizada pelo Zé Wapai e as alunas sobre as arquitetas de Salvador, e eu fiquei encantada de saber que esta mulher, né, enfim, que percorria quilômetros a pé todos os dias, possivelmente a primeira mulher negra a se formar em arquitetura, formada na Bahia. Então, quer dizer, personagens assim, você nunca vai descrever com aqueles termos que o Bruin descrevia. Entretanto, se a gente tem algo a aprender, se a gente tem exemplos, digamos, em que se mirar, possivelmente em pessoas desse tipo, né? A Alicia Conceição Alves superou muitas barreiras para poder se formar. E hoje em dia, pessoal, quantas pessoas não estão superando muitas barreiras para poder se formar em arquitetura? Então, se a gente quer exemplos, né, e eu acho que é importante, nós precisamos de exemplos, dificilmente a gente vai buscar nos grandes super hiper geniais, mas talvez, ou tidos como geniais, mas a gente vai buscar provavelmente nas pessoas que superaram dificuldades, que foram além, né? Eu acho linda essa foto também, porque a Alicia Conceição Alves, além de ter se formado em arquitetura, ela foi uma protetora dos animais, que é um outro tema que eu acho que, na época dela, né, isso era uma coisa totalmente pioneira, né? Isso é algo que a gente conversa hoje, né? E a Zélia Maia Nobre, fundadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. A Zélia Nobre veio a ser reconhecida pela grande personalidade que ela é alguém que marca a história da arquitetura no Brasil, né, e que formou aí o modo de pensar e fazer arquitetura de muitas e muitas arquitetas e arquitetos em Alagoas, né. Então, acho que é importante a gente ver que existem figuras
que não foram descritas naqueles termos masculinos, assertivos, agressivos, mas que fizeram muita diferença e que podem fazer diferença na medida em que a gente estuda e considera o papel dessas personagens, né? E eu queria aqui deixar meu agradecimento às pesquisadoras Thelmi Adame, Andréa Gatti, Fernanda Félix e Érica Martins, com cujos trabalhos eu contei para fazer a apresentação de hoje. Eu fico muito contente de estar acompanhada hoje por muitas pesquisadoras excelentes que têm feito uma contribuição significativa para o reconhecimento da contribuição das arquitetas no Brasil e na América Latina. E, dito isso, muito obrigada, estão aqui meus contatos, estou à disposição, se vocês quiserem saber mais, ou alguma coisa que a gente possa, alguma ideia que a gente possa trocar. Era isso que eu tinha para hoje, minha gente. Eu acho que agora eu preciso descompartilhar. Como é que faz para descompartilhar? Parar a apresentação. Pronto, tem que consegui. Pronto. Bem, Muito bem. Muito obrigada, Ana Gabriela. Olha, os comentários no chat são excelentes, todo mundo gostando muito da palestra. Eu vou abrir a palavra para a Zuzu também, para ela falar, me cumprimentar. E a gente vai abrir para todo mundo fazer pergunta. Olha. Excelente. Oi, Juju, tudo bom? Tudo bom, Ana, Gabriela? Tudo. Desculpe ter entrado atrasada, estava com aula de projeto de 8 às 10 e eu não consegui sair 5 minutos antes. Imagina, sem problema. Fim de semestre é assim. Pois é, e a gente que está nessa loucura de 3 semestres em um ano, né? Realmente assustador o processo. Mas, olha, eu queria agradecer demais sua presença conosco. Queria falar também em nome do Centro de Estudos Avançados. Acho que é muito importante para o nosso CEA a sua presença, o acontecimento desse seminário, né, que está sendo organizado, puxado mais por Guilar, e que eu tenho muita esperança que a gente abra uma linha de pesquisa dentro do CEA, uma curadoria que possa dar continuidade a esse tipo de pesquisa, de reflexão, né? Acho que foi muito rica a sua contribuição, não só por conta de trazer a discussão de gênero para a arquitetura e fazer esse panorama brasileiro, legitimamente brasileiro, e não só sul e sudeste, né, trazendo aqui para o nosso Nordeste, mas por conta do seu espírito crítico, né, com a questão do pós-colonial, com a questão cultural e tudo mais, e eu estou muito feliz de estar podendo estar junto com o Guilar nessa organização e da gente poder receber também você no Centro de Estudos Avançados aqui, tá certo? Um grande prazer participar. Eu sou nova nessa, minha primeira experiência, né, com essa temática. Entrei meio, vamos dizer assim, de atrevida. Eu estudo percepção espacial, né, e fui estudar um pouco disso na neurociência. Então, é uma coisa ainda muito verde, mas as autoras que eu fui buscar, que fazem a crítica da questão biológica, né, nas questões de gênero, mostram muito a importância das questões culturais, e tem um outro lado também que eu vi, que eu não sei se eu consegui transmitir direito, porque minha amiga Lúcia Leitão diz que a comunicação é uma das coisas mais difíceis que existe na face da Terra, e que as pessoas nunca se entendem, né? Mas, assim, algumas coisas que eu consegui ver, né, nesse curto espaço de tempo é que, durante muito tempo, se falou de uma diferença biológica no sentido negativo, né? E o que eu consegui ver é que as diferenças são mínimas, né? Evidentemente são mínimas, mas que a gente, no curso da evolução, por conta de toda uma situação
de gênero que foi acontecendo, tem alguns ganhos que eu acho que a gente devia potencializar na hora da gente fazer a defesa, né, que nem deveria precisar a gente estar fazendo essa defesa, mas que a gente tem que fazer o tempo todo, né, que é da questão da arquiteta, da arquiteta mulher, né, que é algumas questões biológicas que nos foram dadas, né, como como, por exemplo, a presença de mais bastonetes e cones no sistema visual, que nos permite ter uma capacidade de ver detalhe muito maior, ou qualquer pessoa que tenha mais bastonetes e cones, não precisa ser mulher, né, tem essa capacidade muito maior de ver detalhe, e para a profissão da arquitetura é tão fundamental isso, né, e a gente não usufrui de certas informações, mas assim, a minha pesquisa é muito inicial ainda, né? Eu só quis dar um pequeno start para poder dar uma contribuição nesse seminário, e gostei muito de ver você abordar essa questão da percepção na sua visão. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Juju. Tem muita gente querendo conversar com você aí. Eu vou abrir para questões, né? Estou vendo que Maribel está com a mão levantada e gostaria de falar. Vou passar a palavra para ela. Obrigada pelas palavras, viu, Juju? Obrigada também, Ana. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer às organizadoras. O evento é ótimo, fantástico esse encontro. Andréa, não consegui participar semana passada porque eu só vi pelo YouTube, eu não sabia que podia entrar na sala. Então, também muito feliz de estar aqui hoje, porque a minha amiga Ana Gabriela Godinho é linda, ela é linda em todos os sentidos, né? Essa beleza de mulher que é sempre um encanto, e é esse poço de informação e de aprendizado, assim. Se nós pudéssemos dizer, se a gente pudesse falar que temos uma intelectual da arquitetura feminista, certamente eu escolheria Ana Gabriela. É realmente um trabalho consistente e ela está sempre em permanente mutação. A gente vem acompanhando o trabalho dela desde 2014, assim, muito. E eu acho assim, fantástico, assim, me dá até assim, ai, meu Deus, eu vou ter que apresentar depois da Ana Gabriela. Mas, enfim, é assim mesmo que funciona. É esse impulso de entender e de reconhecer, de repensar. Eu fiz algumas anotações, duas pequenas. Uma é respondendo a uma questão que a Andréa coloca sobre a parceria da Mayumi com o Sérgio. Eu acho que é preciso revisar a questão da parceria sobre o aspecto que a própria Gabi coloca, né? Não sei se a parceria é da Mayumi com o Sérgio ou se a parceria é do Sérgio com a Mayumi. E isso é um ponto fundamental, né? Não sei se é o Sérgio que puxa a Mayumi, acho que não é o caso. Acho que é a Mayumi que puxa o Sérgio, como bem colocou a Gabi. Então, a gente precisa ficar muito alerta para isso, para não incorrer nesses discursos repetidos. E a questão que mais me interessa discutir com a Gabi é sobre o estar à margem. Estar à margem, estar ao borde, ser periferia e olhar a arquitetura pelos nossos próprios termos e pelos nossos próprios olhos. Eu adoro a condição de periferia. Eu acho que é a condição de periferia que nos transforma. Todas as transformações latino-americanas políticas que têm acontecido nestes últimos tempos, elas têm vindo da periferia, e graças à periferia é que nós vamos chegar longe. As transformações intelectuais da própria academia têm vindo da periferia. Então, nós só estamos discutindo aqui feminismo na arquitetura porque somos muitas.
temos vozes, e as meninas tiraram a camiseta e foram para a rua de peito aberto, e nos instigaram a estar aqui, intelectualizando algo que vem das periferias. Acho que tem gente fazendo isso muito em coletivos. Eu vi isso no Sol de 2000, no Seminário da América Latina, lá no Equador, em 2019. Né? A organização hoje é em coletivos. E isso vai mudando um pouco essa característica do arquiteto criador. Né? O arquiteto criador não é mais esse arquiteto criador de terno lindo, pousando ao lado da sua foto. Então, eu acho que essas são as questões que a gente também tem que pensar. Não sei o que a Gabi acha, mas eu acho que a gente tem que parar de achar, se sentir mal em ser periferia. Eu quero ser mais periferia, cada vez mais, né? Para que a periferia tome conta. É uma questão numérica. Eu ando pensando muito nas questões numéricas. Se nós somos maioria, e eu me incluo nessa periferia, por que não a periferia tomar conta também da intelectualidade? Que isso, muito complicado. Obrigada, Ana. Um beijo. Excelente. Maribel, sempre uma delícia te ouvir. A Maribel é assim, ela alimenta a nossa autoestima, né? É uma delícia ouvir, obrigada pelos elogios. O bom da gente ter amigas queridas é exatamente isso, né? O carinho que a gente tem umas pelas outras. Toda vez que eu vejo onde a Maribel está envolvida, ela está sempre envolvida em alguma coisa assim, transformadora, de ponta. Eu convido todo mundo que ainda não conhece a conhecer o Projeto Amarelinha, que é lindo. Então, Maribel, estamos sempre numa troca, eu acho isso uma delícia. Sobre alguns comentários, né? Eu tenho a impressão que o marido da Mayumi Souza Lima chamava Maurício, não Sérgio, ele foi meu professor. Eu tenho a impressão, mas agora pode ser que eu também tenha tido um lapso de memória. E eu não sabia direito, eu não posso dizer para vocês detalhes da parceria deles. O que eu sei, eu estou pondo aqui o carregador, tá? Porque senão vai acabar a bateria do laptop. O que eu sei é que o Maurício foi sempre muito voltado mais para questões de expressão artística, pelo que eu lembro como professor e a obra dele, né? E a Mayumi mais voltada para questões sociais. Mas eu não sou uma especialista propriamente nessa parceria, né? Eu posso contar para vocês esses elementos. O que eu estudei principalmente foi o interesse que a Mayumi tinha nas questões educacionais e das crianças, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o orientador dela na Faculdade de Educação. Ela me precedeu na Faculdade de Educação, e o orientador dela, que era o Celso Beisegel, descrevia a Mayumi como uma pessoa de uma intensidade, de uma obsessão realmente por estudar e por fazer o melhor possível para as crianças, né? Ela tinha o mestrado dela, que acabou não saindo, só chegou na qualificação, era sobre essa temática, né? Mas é o que eu tenho a dizer sobre ela. Não sei se a Andréa queria falar algo a esse respeito, já que a Maria, aproveitando que a gente está falando disso, aí depois eu passo para os outros comentários da Maribel. Oi, na minha pesquisa eu até acessei a Mayumi e os dados que eu tenho é que ela era casada com o Sérgio. Nessa questão das parcerias, é importante, né, analisar exatamente o fazer projetual, toda a dinâmica da parceria, não só o que a gente recebeu e o que a gente acessa, mas como era a dinâmica do escritório, até a questão da espacialidade, da divisão da sala, dos espaços, dos estagiários, cada etapa do fazer projetual. Aí, Maribel falou aí sobre se era Mayumi com Sérgio, e aí eu me lembro sempre, quando vou falar dessas questões de relacionamento profissional e afetivo, do texto de Colomina, que é With or Without You, que ela vai nesses conectivos, né, do com e do e. E aí, quando a gente avança nos estudos da parceria, a gente vai realmente perceber que algumas parcerias são com e outras são e.
né? Quando a dinâmica se estabelece. Eu adorei na palestra da Gabi agora, a Miriam ter aparecido como protagonista na parceria com Vital, porque ela realmente, na dinâmica do casal, ela se deteve nos detalhes construtivos. Então, quando ela salienta o detalhamento das quinas dos edifícios e do detalhamento do acabamento da fachada, merecidamente a Miriam. Ela não aparece, né? Assim, poucas pessoas sabiam que Vital era casado com uma arquiteta e que ela era tão importante nessa parceria. Então, isso que eu queria falar, da análise mais detalhada para a gente estabelecer essa categorização de relação nas parcerias. Outra coisa que eu queria falar também é que a primeira vez que eu vi a Gabi falando foi há muito tempo, assim, no início da minha pesquisa, e eu assisti, eu não me lembro exatamente, foi em São Paulo, mas eu não me lembro exatamente em que evento, ela falar sobre a questão do sobrenome, né, das arquitetas, como isso dificulta muitas vezes a pesquisa, e eu senti isso, eu nem sabia que eu ia me deparar com esse problema, e eu senti isso na minha pesquisa, especificamente no caso de Zélia Maia Nobre, que é uma pernambucana formada aqui em Recife, na nossa universidade, e que eu tive acesso ao nome dela de solteira, porque a documentação dela que está aqui nos arquivos é Zélia Pessoa de Melo, que é o nome dela antes de casar. Quando ela casou com Maurício Maia Nobre e se mudou para Alagoas, que é onde foi toda a vida profissional dela, e que foi tão importante, e me espantou muito a gente pernambucana e a nossa faculdade não falar dela, porque ela é uma pessoa importantíssima no Brasil. Ela não só fundou a Faculdade, né, Federal de Arquitetura de Alagoas, quer dizer, ela não fundou a Faculdade Federal, ela fundou o curso de arquitetura na Universidade Federal. E ela praticamente dominou, ela atuou não só como arquiteta, como urbanista, como preservação dos monumentos históricos de Alagoas. E o problema que eu encontrei e que eu tive muita dificuldade, o sobrenome Pessoa de Melo, que é o sobrenome de Miriam, que ela adota profissionalmente, é de uma família tradicional pernambucana. E ninguém conhecia ela aqui, nem mesmo Miriam tinha ouvido falar de Zélia. Eu não sei como é a organização familiar e essas separações e junções, mas o fato é que eu não consegui achar nada de Miriam ou de Zélia aqui em Recife. Quando ela foi, há 2 anos atrás, condecorada com o diploma honoris causa pela universidade, pelos serviços, pela importância dela na cidade de Maceió, né, na Universidade de Alagoas, é que começaram a aparecer na internet muitas matérias sobre Zélia. E aí eu descobri que Zélia Maia Nobre era Zélia Pessoa de Melo, e aí eu pude fazer todo o levantamento da vida dela. E isso foi um estalo que Gabi deu há muito tempo atrás, numa palestra, e que é o caso de Liliane, com Guedes também. Então, muitas mulheres, fora o papel... fora essa construção social da mulher ser da casa e o homem ser do meio público, ainda tinha essa questão do sobrenome, que é muito bem tratado e levantado pela Marisa Correia, que é a antropóloga lá da Unicamp, que ela fala sobre essas questões do nome e do renome. O que a gente ganha e o que a gente perde ao adotar o sobrenome da família do marido, ou o quanto isso pode atrapalhar também ofuscar, né, a trajetória da carreira das arquitetas. Era isso que eu queria falar. Ah, legal. Maravilha, Andréia. Obrigada aí pela sua contribuição. Eu vou retomar minha fala aqui no ponto da fala da Maribel, e aí já passo para essas questões que a Andréia colocou.
Transitando para as margens, Maribel, acho que a gente compartilha, né, esse interesse por essa questão. O que a gente tem visto, e eu concordo com a Maribel, é a riqueza que vem das margens, né? Então, por um lado, eu acho que a partir da Marina Weissmann, a gente começa a olhar essa questão, a reconhecer a existência de protagonistas ou grupos que foram colocados na margem. Isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, essas margens, elas não são margens só geográficas, elas são margens construídas, de maneira que existe uma centralidade do conhecimento arbitrária e existe um conhecimento à margem desse outro central, né? Então, acho que se por um lado eu concordo muito, a Marina Weissmann vai dizer, também a Gwendolyn Wright vai falar, né, que das margens, né, da borda, a gente vê coisas que a gente não consegue enxergar no centro, né? Então, você precisa estar na margem para enxergar certas coisas, né? Isso é um dado que eu acho que é muito importante, nesse sentido, estudar as mulheres na América Latina eram as margens das margens, né? Então, eu acho sempre uma posição muito rica. Por outro lado, nos últimos tempos, eu acho que é um comentário complementar a esse, trabalhando com pessoas que, né, com pessoas que trabalham em movimentos sociais, eu mesma indo visitar e conversando com as líderes de movimentos sociais e pessoas que são consideradas nas margens, eu comecei a também pensar o seguinte, o conhecimento de uma comunidade é central para essa comunidade, ele não é marginal em relação a outro. Se a gente quer trabalhar com alguém, se a gente quer trabalhar numa comunidade, o primeiro passo é lembrar que o conhecimento dessa comunidade é central para ela. E o nosso é marginal. Ou seja, o nosso a gente pode trazer uma contribuição técnica, a gente pode trazer insights interessantes, podemos fazer coisas juntos. Mas numa comunidade, central é o que a comunidade sabe. Centrais são as práticas que a comunidade adota, né? Centrais são as pessoas que organizam aquela comunidade, né? E aí nós estamos nas margens. Então, acho que é mais produtivo, mais interessante, talvez, se a gente conseguir agora entender também que, inclusive, a universidade é um conhecimento central, depende. Quando eu vou aprender a trabalhar em comunidades vulneráveis, etc., nós somos margem. O centro são aquelas pessoas passando por aquela situação. E nós, como margens, temos que entender que um belo dia a gente vai embora e essas pessoas continuam lá. Ou seja, ou a gente se coloca realmente na posição que nós estamos, quer dizer, marginais em relação ao que essas pessoas são, ou a gente não vai ser capaz de enxergar a riqueza, a importância, a abundância de conhecimento presente em todos os lugares, né? Então, nesse sentido, eu concordo muito com a Maribel, a gente tem visto uma abundância de conhecimento, de soluções, de práticas, né, que possivelmente são um estoque de conhecimento importante para nós entendermos como é que a gente continua no planeta Terra sem implodir isso aqui, né, porque, obviamente, os métodos tradicionais, né, de trocas de capital, de usos de recursos, etc., estão levando ao fim da nossa civilização como a conhecemos. Se existe um estoque de conhecimento, de civilização, a meu ver, ele provém daquilo que a gente hoje chama de margens, né? Nesse sentido, o trabalho da Vandana Shiva é maravilhoso, mostrando que os conhecimentos das mulheres, tradicionalmente dados às mulheres, cuidar, plantar, zelar pela vida, são aquilo que vai garantir a sobrevivência nossa na Terra, né? Então, acho que, enfim, mas essa é aquele tipo da conversa que não acaba mais, tem que abrir uma garrafa de vinho e ir embora, né? E nesse processo, o arquiteto único, super cara criador, não tem muito espaço. Quem que quer? O sujeito, sabe? Eu brinco, tá, gente? É com a maior... Marcado, Maribel. Brinco com a maior respeito, tá? Eu falo com senso de humor, porque eu acho que certas coisas a gente consegue enquadrar melhor com senso de humor. Mas quem que quer um tiozinho que sabe de tudo, sentado no centro, dizendo para todo mundo o que tem que fazer? Ninguém quer isso. Não serve para nada. Hoje em dia, as situações são muito complexas, né? Existem muitas variáveis envolvidas. Você vai trabalhar um projeto numa comunidade, numa situação de vulnerabilidade, ou sei lá, um complexo corporativo. Não tem um tiozinho que sabe tudo, né? São equipes multidisciplinares, são muitas pessoas, e principalmente quem está implicado na situação,
né? Eu acho que esse é um dado que a gente na arquitetura tem trazido mais. Eu acho que a gente vê que as mulheres, a cultura que as mulheres trazem para a arquitetura, ela tem mais receptividade a essa questão. O que importa é o que as pessoas que vão viver ali acham, é o que as pessoas que vão usar aquilo ali sentem, né? Isso é central, o resto é periférico. Como é que a gente vai resolver essa questão? Como é que a gente vai atender o que as pessoas que são implicadas na situação? Isso é o central. O que eu penso sobre a vida, isso é periférico. Quem eu sou é periférico, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Eu até menciono um autor que eu gosto muito, chamado Nassim Taleb, que, enfim, em grande síntese, né? Uma síntese, enfim, talvez até exagerada, você só pode confiar numa pessoa, num projeto, ou em qualquer coisa, quando o destino dela é afetado pelo resultado. Se a pessoa faz o negócio, depois ela vai embora e você fica com o resultado, como é que você vai confiar nessa pessoa? Né? E todos os trabalhos com os movimentos sociais, o que são? São sempre relações entre pessoas. O destino daquelas comunidades afeta quem está trabalhando com elas. As pessoas estão conectadas. E isso é alguma coisa que a cultura das mulheres está muito mais próxima. Mas, enfim, isso só para mostrar que eu acho que a ideia do arquiteto criador está desatualizada. Ela não tem muito sentido hoje, enfim, né? Não sei se ela teve em algum momento, mas hoje realmente ela é bem desatualizada, né? E aí, falando dessa coisa do arquiteto criador, a gente chega no sobrenome, né, Andréia? Porque, assim, o nome na placa é o que interessa, né? Hoje, eu acho que, assim, a gente tem que revisar isso. Do ponto de vista da pesquisa, é um grande problema, né? Eu lembro da gente conversar sobre isso, Andréia, porque no meu mestrado, muitas vezes, eu encontrava, assim, autores da obra, Clorindo Testa e A. Gazzaniga. O que diabo é A. O Clorindo é o nome inteiro, e tem uma pessoa que é A. Você vai ver, o A. Era Alicia, né? Ou Joaquim Guedes, L. Guedes. O que é L. Guedes? Né? Você vai ver a Liliana, né? Então, a gente percebe que tem essa, digamos, uma operação para manter o nome do titular sempre em evidência, né? O nome que está na placa sempre em evidência, e os outros subservientes, né? Sempre com uma voz abafada, né? E essa também é uma prática, hoje em dia, cada vez menos adotada. A gente tem visto escritórios sérios, escritórios que a gente, né, colocando o nome de todo mundo que participou da obra, né? Inclusive, arquitetões como o do Skidmore, Owens and Merrill, dizendo assim, olha, de fato, muitas das soluções que saíram na capa de revista dos nossos prédios, dizendo a legenda Skidmore, Owens and Merrill, na verdade, quem desenvolveu foi a Nathalie Deblois, né, que é uma arquiteta nossa, que trabalha, ela que é a autora dessas soluções incríveis. Então, o nosso escritório deve muito a ela essa visibilidade, né? Então, acho que todas essas questões, como pesquisa, a gente tem que estar atenta, porque para conseguir identificar nomes que podem passar, né, desapercebidos, como é o caso da Zélia Maia Nobre, né? A Zélia Maia Nobre é uma excepcional, em qualquer acepção da palavra, né? Mas olha como é difícil ir garimpando, né? A gente tem que ir montando um quebra-cabeça aí, né? Para achar a Zélia Maia Nobre, né? Mas isso em termos de pesquisa. Em termos de prática, a gente tem que perceber que a nossa ideia daquilo, principalmente a relação hierárquica entre conhecimentos, precisa ser revisada, né? Recentemente, eu estava lendo um texto muito bonito falando sobre a linguagem, só para arrematar essa fala, e como a gente, às vezes, atribui a sotaques e a modo de falar escalas hierárquicas. Então, tem um jeito, digamos, mais certo de falar e um jeito mais errado. Então, a pessoa que fala do jeito mais errado, ela é mais ignorante, a pessoa que fala do jeito mais certo, ela é mais intelectual, né? E nesse texto, a autora dizia, né, falar pranta e fala brusa, né, parece, nossa, é uma coisa ignorante, uma coisa... Não é isso. Pranta e brusa são heranças das línguas africanas, que não tem o pl, né? Então, pranta e brusa também estão nos lembrando de uma herança africana, a qual nós devemos tanto na nossa cultura brasileira, né? Então, ao invés de olhar de maneira hierárquica, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, a gente pode olhar, nossa, esse jeito tem, falar, se ela fala pranto, ela fala brusa, olha, ela está trazendo, né, um dado que é da nossa história africana, né, da herança africana do Brasil, né?
como tantas outras formas de falar que trazem consigo histórias, né? Histórias de comunidades, histórias de migrações, histórias e mais histórias, né? Então, há uma riqueza que a gente perde quando a gente fica estabelecendo hierarquias, o que é mais importante, o que é menos, o que é mais sofisticado, o que é menos, o que é, enfim. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente pode incorporar na nossa discussão, né? Então, poético é menor, digamos, prestigioso é maior. Não, o poético pode ser aquilo que a gente precisa, né? Pode ser o mais importante. Enfim, já falei muito, vou dar espaço aqui para mais perguntas. Eu queria fazer um comentário, assim. Não, muito boa a sua palestra, eu gostei muito. Eu gostei especialmente da parte de Marina Weissman, porque eu tenho acompanhado, eu cheguei em Marina Weissman através do meu pós-doc lá em Austin, né? Que eu comecei, quer dizer, na realidade eu já estava lendo ela, e lá eu tive contato com o trabalho de Felipe Hernandez, que ele faz a relação lá com Marina, e depois ele puxa para a Baba, né? Então, eu comecei a entrar nos textos dela, e gostei muito da sua fala, né? Muito pertinente, assim, tudo, né, em todos os aspectos, e essa questão do regionalismo, né, que finalmente foi por isso que eu coloquei a pesquisa Brasil, Arquiteturas, o regionalismo no Nordeste, né, justamente inspirado nessa questão teórica de Marina Weissman e aplicando aqui para as arquitetas do Nordeste, né. Então, assim, tem um texto, na realidade, eu sempre estudei os arquitetos homens, né, na arquitetura moderna de Pernambuco, né, Brasil também, mas Pernambuco. E tem um texto que aí eu comecei a criticar essa posição do Nordeste, e tem um texto, As Outras do Outro, e depois que é justamente essa coisa da alteridade, né, das mulheres do Nordeste, mas lógico que no final ficou um pouquinho pejorativo, né, e não gostaria de ter colocado num local, digamos assim, de tamanha alteridade, mas no final foram as conclusões que eu cheguei, né? Mas eu queria fazer aqui uma ressalva, tá, minha gente? Eu sei que talvez não seja o público, né? Mas, assim, eu entrevistei Vital, pessoa de Melo, justamente nessa casa, né, da família, tá? E justamente sobre esse concreto apicoado, né? Então, assim, lógico que a história a gente vai revendo, né? E a posição de Miriam, ela realmente era invisível no escritório, nunca, jamais ia saber que ela tinha realmente se dedicado a esses detalhes, né? Mas, na ocasião, ele me descreveu exatamente como é que ele fez esse detalhe na obra, entendeu? Como é que ele, né, que ele pegou o cascalho, né, tipo assim, ele fez a forma, colocou embaixo da forma um pouco de areia e um cascalho mais grosseiro, entendeu? E botou, assim, preencheu, fez aquelas ranhuras, né? Para na hora que desmoldasse o concreto, ele ficar já com ele batia assim, tirava, né, o agregado, e depois ele deu umas picotadas, entendeu? Também. Então, quer dizer, ele me descreveu todo o processo. Então, a questão era agora, né, ir atrás de Miriam, que ela está viva, né, e começar a perguntar, né? Ele, inclusive, disse que tinha ido para a Europa, na ocasião, com um grupo de estudantes, em 1962, mais ou menos, eu tenho impressão. E ele disse que visitou o edifício da Nestlé, e visitou vários edifícios. E lá estavam desenvolvendo concreto à vista, tal. E ele trouxe, inclusive, um livro publicado, acho que em Barcelona. Agora eu tenho a anotação do nome do livro, né? Sobre esse tipo de concreto exposto, né? Então, assim, a minha questão a gente pode, sim, colocar, né, Vital e Miriam, ou Vital com Miriam, como a gente, né? A gente pode, sim, dar finalizando minha fala, né? A gente deve dar a visibilidade para Miriam, mas a gente também precisa não esquecer de Vital, entendeu? Então, na projeção não tinha mais o nome de Vital, entendeu? Assim, então, a gente tem que... Foi ótimo. Não, porque eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Porque eu fui testemunha dessa entrevista, entendeu? Então, vejam lá, né? Assim, a gente vai construir uma história feminista, mas a gente também não pode esquecer que ele também fez o projeto, não? Assim, né? Então, Aguilar, eu acho ótimo o seu comentário, inclusive você pegou algo que eu não falei explicitamente, mas eu deixei implícito.
como nós estamos falando de arquitetas, eu só falei das arquitetas. Então, é uma provocação, porque durante muito tempo, quando se falava dos arquitetos, só se falava dos arquitetos. Né? Então, é uma brincadeira, sem dúvida. Se eu fosse publicar isso, eu precisaria, de alguma maneira, explicar que, como eu fiz um recorte de arquitetas, eu só estou falando das mulheres mesmo. Ok, né? Não, mas é evidente, é uma brincadeira. Foi ótimo, né? Mas, assim, para mim, eu fiquei muito surpreendida. Eu acho que é uma provocação necessária, né? Porque estou dando troco, a Yane está dizendo. Dando troco, eu acho assim, é só mostrar, na verdade, falando de discursos, né, que um recorte específico deixa ver algumas coisas e não deixa ver outras. Nesse recorte que eu fiz, o vital não é visto, né? Não quer dizer que ele não tenha existido, mas isso nos lembra que eu não estou falando da realidade objetiva, mas que eu estou falando, é um discurso que eu construí, e nesse discurso, claro, um pouco a propósito da temática, eu só estou olhando, de fato, as mulheres, né? Mas eu acho que o seu comentário continua válido, é uma coisa para a gente pensar como posicionar o que a gente está discutindo, né? Então, quer dizer, numa pesquisa sobre as mulheres, eu posso dizer, olha, eu só olhei as mulheres, esse é o meu recorte, né? É um pouco isso que eu fiz. Quanto a esse seu testemunho, eu acho que a Andrea tem muito mais a falar, mas só para posicionar do ponto de vista da pesquisa, né? Eu acho que talvez muitas pessoas possam testemunhar isso. Eu já vi muitas coisas que eu fiz em grupo serem descritas por outra pessoa, tipo masculina, dizendo que ela fez, mas ela fez o tipo que eu fiz, como se fôssemos todos uma grande entidade, entendeu? Então, assim, você fala, não, calma aí, você tipo, não fez isso, eu fiz na colaboração, né? Ou seja, não, então eu pensei, esse argumento, e a pessoa descreve todo um processo que não foi ela, fui eu. Não estou dizendo que o Vital tenha feito isso, estou dizendo só que essas coisas, esse tipo de apropriação acontece. Joaquim Guedes descreve muitas vezes detalhes das obras, fala, gente, mas não foi você que projetou esse negócio. Mas ele fala porque é nós, entendeu? É um nós, que na verdade, tipo, meio ele, né? Isso, eu estou, de novo, falando de maneira bem-humorada, mas essa forma de apropriação, durante séculos, foi muito considerada adequada, foi considerada aceita. Então, a quantidade de patentes, por exemplo, isso é uma história à parte, a quantidade de patentes, de invenções que foram registradas por um homem, mas quem inventou foi a mulher, e depois ele vai explicar, ele explica tudo como é que foi feito, só que não foi ele que fez, só isso. Então, eu acho que é o que você mesma falou. Eu vou passar a palavra para a Andrea, mas é o que você mesma falou. É o caso de voltar lá e falar, olha, Miriam, agora vamos assim, só para a gente ir mais, né? Como é que isso funcionou? Né? Mas a Andrea está quase pulando aqui, porque ela tem muito mais a falar. Diga, Andrea. Não vai rolar. Por quê? Porque uma das coisas que é muito perceptível, eu tive muita sorte em fazer esse trabalho e poder entrevistar a maioria das mulheres, né, das parcerias que eu estudei, que são senhoras em torno de 80 anos, e que a gente não pode esquecer, elas fazem parte de uma geração de um comportamento de reclusão, de abrir mão, e de deixar, quer dizer, à medida que eu conversei com muitas delas, muitas se emocionaram em perceber pela primeira vez o que é isso, que carreira é essa que eu tenho? Eu tenho uma carreira? Então, assim, algumas disseram, verbalizaram, não faço questão disso, eu nunca fiz, e não vou fazer agora. Já foi muito eu ter conseguido exercer minha profissão, já foi muito eu ter tido o apoio da minha família para estudar, porque nenhuma mulher da minha família estudou. Então, a gente também tem que saber que, mesmo a gente voltando... E outra coisa, eu me lembro quando eu estava em Colômbia com a Gwendolyn, ela me indicou um livro que eu gosto muito e acho importante para quem se interessa pelo tema das parcerias, que é o The Third Hand, que eu esqueci o primeiro nome, o sobrenome do autor é Green, não sei o que é Green, que ele fala exatamente disso, a terceira mão, que é quando a simbiose e o trabalho ele vai sendo feito de uma tal forma que um fala, o outro... Já ninguém sabe mais quem é quem nessa autoria. Então, esse é um trabalho de parceria que merece ser chamado de
de único, né? Que você já perde. Tem a questão afetiva, que é afetada, né, no trabalho, tem a questão comportamental e tem a questão da época. Então, tem as personalidades também, né? Tem as mais independentes, tem as mais... Então, tem as questões psicológicas de cada uma. E isso foi tão sensível e foi tão bonito nas entrevistas que eu fiz, de ver muitas emocionadas, assim, de engasgar a fala e dizer... Minha carreira, minha trajetória, e ela nunca tinha enxergado essa independência e essa importância. Então, eu nem sei em que ponto vale a pena a gente chegar e não sei o que a gente ganha com isso, né? Se a gente está falando de um trabalho profissional, mas também de uma relação afetiva, para que esmiuçar isso e dizer, isso fui eu? Não, eu já não lembro. E assim... Miriam está aqui, mas Vital não está, então como é que a gente vai contrapor e fazer né? Não, fui eu, não, eu acho que foi ele, e a personalidade de Miriam, que foi reclusa mais, que tem um caso específico da questão até do nome do escritório, que passou a vida inteira e não apareceu o nome dela, e só depois que Vital faleceu, que o nome dela passa a aparecer no nome da empresa, nos cartões, e no nome, quer dizer, tem muita sutileza na relação da parceria, e eu não sei qual ganho real a gente teria em esmiuçar quem é quem. É importante saber quem é quem, mas o que foi de quem em cada um. Eu gosto da ideia de considerar que existe uma terceira mão que une as duas mãos do casal, que está nesse livro que eu falei aqui para vocês, que é The Third Hand. Até, André, acho muito bacana essa sua consideração, e, enfim, um pouco indo para o final, que meio-dia tem que sair, depois tem as bancas de tarde, né? Mas acho que vale a pena só lembrar que o Charles Eames e a Ray Eames foram uma parceria muito conhecida, muito produtiva e muito longa, né? E, de fato, tem um pouco essa questão, né? Chega um momento que você fala, nossa, mas como é que funciona? Qual que é a parte de cada um, né? E eu também gosto de pensar um pouco, levando esse raciocínio da third hand, né? A ideia de que, às vezes, você só consegue pensar alguma coisa porque a sua interlocução é aquela. Então, quer dizer, a outra pessoa me faz pensar desse jeito, né? Mas, de qualquer maneira, fazendo uma provocaçãozinha para a gente levar para outro debate, quando o Charles Eames faz uma parceria com o Eero Saarinen na Case Study House, o resultado não é tão bom. A Case Study House que a Ray Eames faz com o Charles Eames virou ícone. E essa parceria que só o Charles faz com o Eero Saarinen, ninguém nunca ouviu falar. Então, não quero dizer com isso que a Ray Eames, digamos, mas eu quero dizer que a parceria, que é o que eu até escrevo sobre isso, né? Uma parceria de longa data, que é a do Charles e da Ray Eames, produz alguma coisa muito mais, digamos, significativa do que uma parceria que acontece só num determinado momento, né? Provavelmente não tem a mesma afinação, a mesma sintonia, né? Mas isso aí seria motivo de um outro seminário só sobre parcerias, que a gente precisa levar adiante. Deixa eu só fazer bem rapidinho também, que nesse mesmo livro que eu estou falando aqui, que é essa terceira mão, ele faz essa categorização de interações entre parceiros, exatamente sobre esse aspecto, que é o do tempo, das parcerias que são duradouras e das parcerias efêmeras. Então, é claro que a dinâmica vai ser diferente, a gente trabalha em grupo e a gente sempre sabe com quem a gente tem mais afinidade, quem a gente conhece mais, o rendimento é outro. Então, assim, é só para ressaltar, quem quiser estudar as parcerias e tiver interesse, existem vários tipos de ótica, lentes que você pode jogar, e uma delas é a questão do tempo. Qual a durabilidade dessa relação, né? A gente viu no livro de Gilad, por exemplo, que eu analiso na minha tese, algumas parcerias entre homens também não são valorizadas, né? Então, parceria é uma questão delicada, não só sobre a ótica de gênero, mas sobre qualquer ótica, Muito bem.
Gente, é uma pena, mas eu tenho que ir realmente. E eu acho que a gente vai encerrar, não tem, assim, não tem, eu estava acompanhando aqui para saber se tinham perguntas no chat, né, mas não, então, veja, eu só queria pedir desculpas, viu, Maribel, porque pela minha desorganização, eu não botei o e-mail de todo mundo desde o começo, entendeu? Então, no dia Andréia, você não estava aqui dentro, né, isso foi desorganização minha, mas eu acho que hoje eu consegui colocar todo mundo que, assim, do seminário para os próximos, tá? Assim, já está o pacote pronto, que eu só faço mandar. Eu vou agradecer a presença de todos e todas, e, assim, agradecer muito a Gabriela, foi ótimo, tá? Muito boa. Prazer, conversa boa. Foi tudo ótimo, Agradecer a presença. Se o Juju quiser falar alguma coisa aí, a gente... Não, só quero também reforçar os agradecimentos e esperar que a gente possa continuar e criar, né, vínculos maiores nessa discussão. Né? Com certeza. Com certeza. E muito obrigada a você, viu, Gabriela? E a presença... Imagina, foi um prazer. Obrigada a vocês, obrigada ao público que estava nos assistindo. Foi ótimo trabalho. Acho que é importante dizer que as palestras vão ficar gravadas no site do Instituto Futuro. O Instituto Futuro existiu até março desse ano. Ele hoje é uma coordenadoria do Centro de Estudos Avançados, mas aí o site ainda está com o nome do Instituto Futuro e vai estar lá à disposição de quem quiser para assistir, para estudar mais as palestras, tanto a de Andréia quanto a de Ana Gabriela e as próximas que virão também. Tá? Então, até semana que vem, gente, no mesmo... pessoal. Muito obrigada, minha gente. Obrigada para vocês, tudo de bom. Obrigada. Até lá.